Vamos lá, então, começar 16.4, Teorema de Green. Vamos fazer essa primeira parte, trabalhando um pouco da definição e fazendo um exemplo aqui, tá bom? O que é o Teorema de Green? Olha que interessante. O Teorema de Green fornece uma relação entre uma integral de linha ao redor de uma curva fechada simples C, tá bom? E uma integral dupla sobre a região do plano D delimitada por C. Então, se você reparar aqui, ó, notar aqui, você tem uma curva simples fechada, essa curva C, e por conta desse formato dela e dela fechar aqui, ela fecha uma região D. Se você analisar também no plano, você tem uma região D aqui. Então, o Teorema de Green faz uma relação entre o cálculo da integral de linha dessa curva e a integral dupla, não é isso? Relacionada a essa região D. Uma integral dupla, né, relacionada a essa região D. Então, ele também é limitado a esse tipo de aplicação. Você vai aplicar o Teorema de Green quando? Quando você tem uma curva fechada simples e você tem, de repente, a necessidade de calcular essa integral de linha aqui. Aí você vai lembrar que tem um relacionamento entre essa curva fechada simples e uma integral dupla em relação a essa região D. E aí a gente vai ver qual que é essa relação e vocês vão ver que alguns aspectos usar o Teorema de Green, então vai facilitar o cálculo da integral de linha, tá certo? Alguns aspectos não é tão vantajoso, tá certo? Mas em alguns momentos a gente aplica ele com muito sucesso e ele vai ser muito mais fácil. Então tem vários exemplos aqui, ó, de curva fechada simples. Outra coisa que é interessante e é importante no Teorema de Green, nessas curvas, é a orientação positiva. Essas curvas têm que estar no que é chamado aqui de orientação positiva. O que é essa orientação positiva? Se você analisar aqui, ó, esse sentido dessa curva, seria um sentido anti-horário. Aqui, ó. Então, essa aqui é a orientação positiva. Olha como é que está a setinha. Ela está no sentido anti-horário. Tá certo? O que é uma orientação negativa? Sentido horário. Tá? Então, a gente precisa trabalhar com curvas com esse tipo de orientação. A gente também tem que saber isso. Porque o teorema ele também está ligado e ele funciona a partir dessa orientação. Tá certo? Outra maneira de identificar bem essa orientação positiva é você caminhar, né? De repente você está numa parte aqui da curva, né? Você acha estranho pegar só essa parte e, de repente, se você fez uma análise, né, essa parte, e você não consegue ver com clareza se isso é uma orientação positiva ou negativa. Imagina que você fez um testezinho no gráfico, só um pedacinho, você viu que ele faz esse trajeto. E aí você quer analisar por isso aí. Imagina que você não tem o gráfico inteiro. Como é que você sabe se isso é orientação positiva ou negativa? Essa seta apontando para baixo fica meio difícil, né? A ideia é o seguinte, para você identificar também. Imagine-se caminhando por essa seta, não é isso? De frente, né? No sentido, né? Seguindo a direção dessa seta. O seu lado esquerdo tem que estar a curva fechada. Ou seja, tem que ir para dentro da curva. Se acontecer isso, você está na orientação positiva. Tá certo? Sempre o lado esquerdo tem que apontar para dentro da curva. Então, note, se você estiver aqui, o lado esquerdo está apontando para dentro da curva. E assim sucessivamente. Então, é mais uma maneira que você tem. Nesse caso aqui, você precisaria também saber se o seu lado esquerdo aqui faz parte dessa região da curva, né? Da região que você está analisando. Se for, essa é a orientação positiva. Mesmo essa setinha estando vindo para baixo ali, tá bom? Por outro lado, nota aqui, caminha aqui, nesse sentido. Seu lado esquerdo vai apontar para fora. Então, isso aqui não é uma orientação positiva, tá bom? Então, nós vamos calcular o Teorema de Green usando, então, o sentido positivo da reta. Então, essa relação entre integral simples e integral dupla se dá com a curva no seu sentido positivo. Vamos continuar aqui. Então, o Teorema de Green aqui, ó, mais formalmente falando. Seja C uma curva plana simples, fechada, contínua por partes,
orientada positivamente e seja D a região delimitada por C, por essa curva, não é isso? Se P e Q têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas sobre a região aberta que contenha D, então o P e o Q deve ter derivadas parciais, né? Isso é uma exigência, porque você vai precisar calcular derivadas parciais aqui dentro, tá certo? Então, isso aqui, desconsidere, isso aqui é só uma integral mesmo, tá? Deve ser alguma coisa da edição americana, alguma coisa que ficou tipo uma integral dupla ali, um símbolo diferente. Mas que você tem uma integral simples, tá? Integral de P d de x, Q d y, tá bom? Sobre a curva C. Então, integral de linha, tá bom? Isso aqui é igual, é equivalente a essa integral dupla. Integral dupla, não é isso? D de A sobre a região D, dessa expressão aqui. Del Q, del x menos del P, del y. Certo? Lembra que a gente tinha um testezinho para saber se um campo é conservativo ou não, que era del P, del Y é igual ao del Q, del X. Tinha que ter essa igualdade. Aqui a gente tem uma coisa parecida, como se você puxasse, né, um termo da igualdade para o outro lado. Aí fica del Q, del X menos del P, del Y. Então, essa expressão, a integral dessa expressão dupla sobre a região D é o mesmo que a integral de linha ao redor dessa curva na orientação positiva. Então, você pode usar isso aqui intercambiavelmente. Se você quer calcular isso, você pode calcular assim, se for mais fácil. Se você tem que calcular algo desse tipo, você pode transformar ele em algo dessa maneira, se for mais fácil. Tá certo? Uma observação aqui, essa integral, quando você está considerando agora a curva no seu sentido de orientação positiva, agora a gente pode usar esse tipo de notação aqui, essa integral com uma bolinha dentro, ou essa integral com um círculozinho com sentido anti-horário. Essa nomenclatura é só para dizer que você está numa curva fechada, tá bom? Essa integral de linha é sobre uma curva C, mas essa curva é fechada e está na orientação positiva. Certo? Só um detalhe dessa nomenclatura aqui. Ok? Vamos lá, então. Aqui tem algumas demonstrações. Não vamos abordar muito essa parte das demonstrações. Eu vou fazer esse exemplo aqui, tá bom? Calcule, aí você tem integral de linha, né? X a quarta d de x mais xy dy sobre essa curva C. Essa curva é uma curva triangular construída sobre os segmentos de reta de 0, 0 a 1, 0, de 1, 0 a 0, 1 e de 0, 1 a 0, 0. É isso aqui, ó. Certo? Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Nota que já está no sentido, está na orientação positiva já. Então, eu posso calcular essa integral de linha que eu deveria fazer se a gente utilizar as primeiras fórmulas, os primeiros métodos que a gente utilizou. A gente faria 3 cálculos aqui, né? Teria que separar em três partes, não é isso? Nessa reta, calcular a integral de linha de 0, 0 a 1, 0, de 1, 0 a 0, 1 e de 0, 1 a 0, 0. Certo? É possível? É possível, sem problema nenhum. Agora nós vamos pegar isso para ilustrar como é que a gente faz com o teorema de Green, tá bom? Então, a ideia é que a gente usar o teorema de Green, tá? Então, nota, a gente tem essa integral de linha para calcular aqui, mas nós vamos usar o teorema de Green e vamos ver até que ponto vocês vão perceber que vai ficar mais fácil, mais tranquilo esse cálculo. Lembrando que o teorema de Green aqui, você vai fazer uma conta só, não é isso? Um cálculo só. Aqui já tem uma leve vantagem, né? Se você fosse calcular, normalmente você ia fazer 3 contas, né? Integral de linha, ia separar cada uma dessas partes. Mas, como a gente sabe que essa integral de linha aqui, essa integral de linha de P dx mais Q dy, tá certo? É igual, por causa do teorema de Green, del Q del x menos del P del y, d de A sobre a região D. Então, isso aqui é muito fácil de calcular. Quando você olhar aqui, ó,
Isso aqui, você tem que sempre lembrar o seguinte, essa primeira expressão aqui, ó, é o P, tá bom? Essa aqui equivale ao Q, que ele comenta aqui. Então, desculpa. Calcular essas derivadas parciais aqui é muito simples, tá? E essa região que foi dada lá, também é fácil de você trabalhar ela, definir ela, tá bom? Essa região dele. Certo? Então, como a gente vai calcular com o teorema de Green, então vamos fazer aqui, ó, del Q, del X, primeiramente. Ou seja, isso aqui vamos derivar em relação a X. Então, XY derivando em relação a X, vai sobrar Y, não é isso? Sobrar Y. Menos del P, del Y, derivando isso aqui em relação a Y. O X é constante, então derivando a constante dá zero. Não tem Y, então derivando a constante dá zero. Então a gente tem isso aqui, ó. D de A, vou repetir aqui, sobre D que a gente vai definir melhor essa região aqui. Mas de modo que a gente tem, olha como já simplificou, ó. Y D de A sobre D, já simplificou muito o cálculo, tá bom? Agora vamos definir que região é aquela lá. Tá? Essa região D é igual, pares ordenados, x, y, não é isso? Tal que acontece o quê? Você pode falar que o x, o x está variando de 0 a 1, tá bom? Uma variação bem tranquila ali. O x está variando de 0 a 1. E o y, aí o y aqui você vai ter que fazer o seguinte, ó, o y está variando daqui até a reta ali, ó. Certo? Então, o y está variando de 0 a 1 menos x. Aqui, ó. Essa reta ali que vai travar o y. 1 menos x. Então, você pode colocar aqui, ó. O y está variando de 0. Y está variando de 0 a 1 menos x. Pronto, está descrito a região. Tá? X variando de 0 a 1, y de 0 até 1 menos x. Travou, ficou essa região aqui. Ó, se comparar aqui, o y de 0 a 1 menos x, a gente fez a mesma região que o autor fez lá. Certo? Outra coisa, a gente vai pegar, aqui a gente vai pegar, a gente vai trabalhar essa região em termos, como a gente usou x e y de fato, então a gente vai usar aqui nenhum tipo de outra substituição, tá? Não é coordenadas polares, né? A gente vai usar retangular mesmo. Então, a unidade de área aqui, ó, é isso? Que a gente chama de D de A, aquele D de A, aquele D de A, na verdade, aqui, ó, o D de A, então, é a unidade de área que é dx dy, ou o contrário, dy dx, tá bom? Então, esse D de A a gente vai substituir. Como é o y que está com a variável aqui, eu já vou colocar, então, dy primeiro, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Y, dy dx, tá? Então, esse D de A se transformou isso aqui. Unidade de área virou isso, tá bom? Agora, as variações, né? O y está variando de 0 a 1 menos x, e o x está variando de 0 a 1. E essa integral aqui, aí, torna-se muito simples de se calcular. 0 a 1, 0 a 1 menos x, está aqui a variação. E essa integral, a dupla, fica muito simples de calcular, né? A gente vai calcular essa parte de dentro primeiro. A gente vai ter o seguinte, repete a parte de fora, né? Calculando essa parte de dentro, a gente vai ter integral de y, vai ser y ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai variar de 0 a 1 menos x. E repete o d de x, que ainda vai ter que fazer essa outra integral, certo? Substituindo isso aqui no lugar da variável, e isso aqui a gente não vai precisar trabalhar, porque vai zerar tudo, então vai ficar 1 menos x ao quadrado sobre 2 d de x, variando de 0 a 1. Aí virou uma integral simples agora, tá certo? Esse meio vem para cá, 0 a 1, vamos desenvolver esse quadrado,
quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, isso tudo d de x. Caminhando para o final agora, meio, integral de 1 é x, integral de x vai dar x ao quadrado sobre 2, vai cortar com esse 2, então vai ficar só menos x ao quadrado. E aqui x ao quadrado vai ficar x ao cubo sobre 3, variando de 0 a 1. Nota que a gente não vai precisar usar isso aqui, porque vai zerar todo mundo, certo? E basta a gente substituir, então, por 1. Todo mundo aqui por 1. Então, vai ficar 1 menos 1 mais 1 terço. Corta, corta. E a gente vai ter 1 sexto. Certo? Substituindo aqui. Vamos ver lá, que é 1 sexto. Certinho. Certo? Tem outra opção aqui, outro exercício. Esse exemplo é justamente um caso também que é muito vantajoso você utilizar o teorema de Green aqui, tá bom? Então, vou colocar lá e a gente vai fazer esse outro exemplo aqui. Certo? Então, rapidamente aqui, o que eu fiz? Tem uma integral de linha sobre uma curva. Pelo teorema de Green, a gente pode calcular assim. Calcular essas derivadas parciais, virou essa integral dupla. Aí, só toda a técnica de integrais dupla aqui, né? Você vai definir a região, os intervalos certinho, calcular, chega no intervalo, no integral simples, calcula ela e finaliza, tá bom? Agora vamos outro exemplo aqui. Outro exemplo, como é que a gente pode, então, utilizar o teorema de Green, tá bom? Esse, aparentemente, é um exemplo que, se você não usa o teorema de Green, você vai ter muito problema de calcular essa integral. Aparentemente, pela dificuldade dessas integrais. Ó, tem raiz, tem e elevado a seno. Então, isso aqui dá muito trabalho, entendeu? Agora, se você for trabalhar com o teorema de Green, é possível que isso aqui fique muito mais simples, tá? E ele está sobre o círculo, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Enfim, vamos trabalhar aqui. Então, a gente sabe que essa integral aqui, ó, essa integral vai ser equivalente à integral dupla de del Q, del X, menos del P, del Y, d de A sobre a região D. Então, é equivalente. Então, a gente vai calcular por ela, né? Então, quem é o Q é isso aqui, né? Isso, quem é del Q, del X? Derivando essa expressão Q em relação a X. Em relação a X. Nota que isso aqui tudo é Y, é considerado como constante zero. Você só vai derivar. E isso aqui fica 7. Olha aqui como fica mais tranquilo. Ó, 7. Certo? Del Q, del X vai ser 7. Menos. Agora, o del P é isso aqui, ó. Del P, del Y. Isso aqui tudo é X derivando em relação a Y0. Aqui vai ficar 3, apenas 3, não é isso? Derivando em relação a Y, apenas 3. D de A sobre D. E olha como já simplificou aqui. Você tem, então, 4D de A sobre D. Olha como simplificou esse cálculo, tá bom? Isso aqui é muito simples de fazer, tá bom? Só você agora analisar certinho a região, você pode usar coordenadas polares, você pode usar uma propriedade muito interessante. Eu vou usar a propriedade e vou desenvolver em coordenadas polares, tá bom? Que propriedade é essa? Tem uma propriedade que diz que se você tem só isso aqui é o mesmo que a área da região D, tá bom? O resultado disso aqui, você tem uma integral dupla, seria de 1, não é isso? 1 vezes isso aqui. É como se você, na integral dupla, você está interessado no volume, né? Você tem a área da base, você tem uma altura ali, que é a função. Quando essa função é 1, é como se não tivesse altura, então não tem volume. É como se esse volume, como é multiplicado por 1, fosse só a área, a mesma área.
Então, por essa propriedade, isso aqui, o que a gente tem? Ó, coloca o 4 aqui para fora, que é constante, e a gente cai nessa propriedade aqui, ó. Tá certo? Que é essa expressão aqui, então, é a área da minha região sobre D. Certo? E quem é a área da minha região sobre D? 4 vezes. A minha região sobre D é uma circunferência de raio 3. Aqui, ó, circunferência de raio 3. Quem é a área de uma circunferência? Π R ao quadrado. Tá bom? Isso aqui vai ser 9, 4 vezes 9, 36 π. Pronto, já resolveu a questão. Olha como você resumiu. Isso aqui, se você vai pelo método normal, você vai ter horas de trabalho e possivelmente você pode enroscar aqui e não conseguir fazer isso. Utilizando o teorema de Green, você faz 2 linhas de cálculo e resolve. Usando a propriedade, tá? Agora, imagine que você chegou aqui, né? Então, imagine que você chegou aqui e você não lembra dessa propriedade. Então, você vai ter aqui, ó. Opa! Tem um negócio aqui sem querer. Então, você vai ter aqui, ó. Agora, vamos lá. Aí, você vai ter isso aqui. 4D de A sobre D. Mas você sabe que a região é essa aqui, ó. Certo? E aí, você, então, vai desenvolver isso aqui um modo bem tranquilo de você trabalhar. Isso é coordenadas polares, tá bom? Então, o R é 3, tá certo? O X é R cosseno de θ, o Y é R seno de θ, tá certo? E é isso. O D de A, quando você vai passar para coordenadas polares, né, o equivalente a essa unidade de área em coordenadas polares é R, dr, dθ, tá bom? Integral dupla, esse 4 é constante, passa lá para fora, e a gente vai, então, fazer as variações aqui, não é isso? Você tem que fazer o intervalo de variação do R, como é uma circunferência, o R está variando de 0 a 3, não é isso? Vou colocar aqui, ó, de 0 a 3, porque é um círculo, né? Então, aquela região é de 0 a 3, o raio, e o ângulo vai variar de 0 a 2π. Não precisa nem desse x, nem, né? De 0 a 2π, porque não tem o que substituir aqui também. Não precisa. De 0 a 2π você dá a volta inteira. Ok, então, R e θ, não é isso? Θ vai ser de 0 a 2π. Ok, então vamos lá. As duas variáveis novas aí. Agora a gente vai, então, integrar essa primeira parte aqui, ó, R, dr, dθ. Certo? Então, vai ficar R ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 3, repetir o dθ e essa integral de fora aqui. Certo? Aqui, ó, substituindo 3 ao quadrado, 9 sobre 2. Isso aqui não precisa que vai zerar, tá bom? Dθ, 0 a 2π. Tem 4 aqui também, né? Então, esse 9,5 dá para tirar ele aqui para fora. Dθ, 0 a 2π. Nota que você pode simplificar aqui, ó. 4 por 2, 2 vezes 9. Essa integral aqui você pode calcular já. Integral de θ, dθ é θ. Isso aqui vai variar de 0 a 2π. Tá certo? 2 vezes 9, 18, vezes, só substituir esse, porque o de baixo vai zerar, vezes 2π. 2 vezes 18, 36π, a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Vou colocar uma setinha aqui. Mesma coisa aqui, ó. Tá certo? Cadê? Ali em cima, tá mais em cima ali. Já seta mais para lá. Tá certo? Aí, ó. Mesma coisa. Só que aqui você usou uma propriedade
você desenvolveu na hora ali. Aqui você foi usar substituição, coordenadas polares, você tem que desenvolver um pouquinho mais. Mas dá a mesma coisa. Tá certo? Então, aqui, esse exemplo, principalmente, mostra a vantagem, a grande vantagem de você trabalhar com o teorema de Green em algumas situações. Né? Essa situação aqui, ela é bem vantajosa mesmo. Isso aqui daria muito trabalho para você calcular de outra maneira. Certo? Então, vou finalizar aqui a gravação dessa primeira parte.